Meu nome é Ronald Golias e esta é minha história. Digo logo para vocês não se enganarem com o nome, não sou palhaço nem homem de rir à toa. Sou sertanejo, sou caboclo de rabo de olho, daqueles que viu o sol comer o chão e a lua lavar a vergonha dos homens nas noites sem estrela. Essa desgraça toda aconteceu no tempo em que eu era mais novo do que o pingo da chuva, lá pros lados de Pimenteiras, quase divisa com a terra seca do Ceará. Não havia estrada, não havia poste de luz. O que havia era a caatinga fechada, mandacaru espetando o céu e o cheiro de poeira misturado com o suor azedo que a gente derramava no eito. A nossa casa não era de tijolo, não. Era de taipa batida, barro amassado com graveto. E o telhado era só palha de carnaúba, que deixava o vento assobiar e fazer gemido nas frestas. Nós éramos família de vaqueiro. Meu pai, o velho Inácio, era um homem duro como o casco do boi mais brabo. E minha mãe, a dona Fia, era calada, mas guardava a fé para todos nós. Nossa vida era nos arredores do Ribeirão Seco, tocando a pouca reis que a seca deixava a gente criar. A gente dormia cedo, mas não dormia em paz. A noite do sertão não é silêncio. É um barulho contínuo de bichos, de vento que parece que está chorando, e pior, de coisas que você sente, mas não vê. O que aconteceu com a nossa família não foi praga de vizinho, nem olho gordo de bicheiro. Foi coisa antiga, que estava enterrada, e a gente, por burrice e arrogância de homem acostumado a caçar, desenterrou. Meu pai, Inácio, era valente até demais. Ele não tinha medo de jagunço, de cobra, nem de onça. Ele vivia dizendo que tudo que andava na terra tinha sangue e osso, e tudo que tinha sangue e osso podia ser abatido. Esse pensamento foi a nossa ruína. Ele andava numa rixa antiga com os Pereira, uma família que morava mais pro interior, gente que lidava com o oculto, que misturava a reza forte com mandinga. Meu pai sempre ria deles, chamava de feiticeiros de Araque, mas tinha um dos Pereira, o Chico Manco, que era diferente. Diziam que ele tinha parte com coisa, que ele não era só homem. Ele mancava, mas quando a lua cheia vinha, parecia que ele ganhava força que não era humana. O velho Inácio e Chico Manco se engalfinharam por causa de uma disputa de terras, e numa manhã fria, meu pai voltou com o rifle fumegando e um sorriso cínico no rosto. Ele disse: "Acabei com o mal, enterrei o Manco perto do pé de Joá. Ele não vai mais assombrar ninguém." Ninguém da família gostou daquilo. Mesmo a gente sabendo que Chico Manco era ruim, matar um homem na traição, por terra, era chamar desgraça para dentro de casa. Minha mãe chorou, rezou para Nossa Senhora e disse a Inácio que ele tinha mexido com o que estava quieto, que o espírito dele ia voltar para cobrar. Inácio só deu de ombros, limpou o rifle e disse que estava na hora de curtir o couro do finado. Essa tranquilidade burra durou 2 semanas. Antes de continuar com essa desgraça que mudou minha vida, me digam nos comentários, de qual lugar desse mundão vocês estão ouvindo minha história agora? Eu tô aqui nessa palhoça velha, sob um céu que já não me parece seguro há muitos anos. As 2 semanas após a morte de Chico Manco foram de uma paz falsa, de silêncio que pesava na nuca. O sol batia, a gente trabalhava, mas o gado começou a ficar estranho. Os bois não queriam mais ir para a pastagem perto do juazeiro, ficavam amontoados, bufando, olhando para o mato como se esperassem um predador. E o pior, o cheiro. Um cheiro que entrava pelo nariz e agarrava na garganta. Não era cheiro de carcaça comum, de urubu comendo bicho morto. Era um cheiro de matança fresca, de vísceras expostas, misturado com algo sujo, como cachorro molhado que rolou na lama e no sangue. Eu tinha 12 anos, mas já sabia ler o mato. A gente encontrava rastros, marcas no chão que pareciam de cachorro grande, mas que de vez em quando se levantavam e deixavam marcas de pés descalços, de homem, só que 3 vezes maiores do que os do velho Inácio. Eram patas que estalavam o chão de barro seco. Uma noite, a lamparina de querosene piscava na mesa. A gente jantava carne seca com farinha.
O silêncio só era quebrado pelo som da mastigação e o canto agudo das cigarras lá fora. O velho Inácio estava contando alguma proeza de caça, mas sua voz não tinha mais a confiança de antes. Ele olhava para a porta feita de tábua como se esperasse que ela se abrisse a qualquer momento. Minha mãe cochichou. Inácio, reza um Pai Nosso. Sinto que ele está por perto. Inácio zombou, mas a mão dele tremeu ao pegar o copo d'água. Foi então que o inferno veio nos visitar. Não foi um barulho vindo de longe, como um trovão. Foi um som íntimo, feito para nos arrepiar, vindo de debaixo da nossa casa de taipa. O gado berrou de uma vez só, um coral de pânico que fazia as paredes tremerem. E logo depois veio o som que eu nunca vou esquecer, que me fez mijar nas calças e que me acorda de noite até hoje. Não era o latido de um cão, era um uivo comprido que parecia arrancar o pulmão de quem o emitia, misturado com o grito rouco de um homem que estava sendo rasgado por dentro. As crianças, meus irmãos mais novos, começaram a chorar. A lamparina quase tombou. O velho Inácio pulou da cadeira, pegando o rifle que estava apoiado no canto. Não é onça, Inácio, minha mãe disse, a voz cortada pelo terror. É ele. Ele veio buscar a alma que você tirou. O cheiro de sangue e cachorro selvagem invadiu a casa de uma vez, como se tivesse atravessado a parede de barro. E então o uivo cessou. Em seu lugar veio um som novo, um som que nos disse que a coisa não estava mais lá fora, na caatinga. Estava aqui. O som de algo pesado, forte e com garras raspando a porta de tábua, querendo entrar para arrancar nossas tripas. E logo o velho Inácio olhou para a porta, os olhos esbugalhados, e sussurrou. Ele não tá só zangado, ele tá morrendo de fome. A porta, que parecia segura há segundos, recebeu um golpe seco no centro. A tábua gemeu, rachou, e uma lasca voou para dentro da sala. Através do buraco, pudemos ver uma coisa escura, peluda, e o brilho úmido de um olho amarelo, fixado na nossa miséria. A vingança de Chico Manco havia chegado, e ela fedia a bicho e a pecado. E a primeira coisa que ela queria era meu pai. Eu sou Ronald Golias e carrego essa noite no peito até hoje, como se fosse um tumor seco que não sara. Quando aquela tábua estourou e o olho amarelo nos achou, todo o ar que restava na casinha de taipa virou veneno. Não era um olho de cachorro bravo, nem de onça. Era uma coisa burra e cruel, cheia de pulse de fome antiga, fixada na luz miserável da lamparina. O cheiro que entrou pelo buraco era pior que o brilho daquele olhar. Não fedia só a bicho, a couro molhado e a mato apodrecido. Fedia a tripas e a sangue fresco, misturado com um ranço azedo que só o pecado consegue deixar. Um cheiro de enxofre úmido que grudava na garganta. Meu pai, o Zé Raimundo, que nunca foi homem de se encolher, engoliu um som seco, como se tivesse levado um soco no estômago. Minha mãe, Maria, parou de rezar alto. As palavras sumiram e só o som do terço de madeira batendo nas mãos dela restou. Um tic-tac fraco contra o som pesado, úmido, da respiração que vinha de fora. Aquela coisa estava ali, grudada na parede fina que separava nossa carne da sua maldição. Ninguém ousava se mover. O buraco era pequeno, mas o olho preenchia ele todo, e nós sabíamos que se nos mexêssemos, daríamos à criatura a confirmação de que éramos mesmo a refeição que ela buscava. E ela estava ouvindo o sangue zunindo em nossas cabeças, ouvindo o tremor dos nossos ossos. Lá fora, o mundo já tinha morrido. O silêncio daquela noite não era o silêncio normal do sertão, onde a gente ouve os grilos, o sapo cururu. Não, era um silêncio de vácuo, de boca fechada esperando para mastigar. O único som novo veio do curral a uns 50 metros. Os cachorros. Tínhamos 2 vira-latas que juravam proteger a fazenda, Cão e Fiel. Eles não latiram, nunca ouviram um latido.
O que veio foi um uivo cortado, fino, que parecia ter sido estrangulado no meio da emissão. Um som de pavor tão puro que doeu nos meus ouvidos. Não era medo de briga, era reconhecimento. Eles sabiam que não era um bicho, era a coisa. Logo depois, a confusão no chiqueiro. Ouvimos o porco maior, o Juvencio, que era um bicho barulhento e teimoso, começar a grunhir desesperadamente. Grunhidos que viraram gritos agudos, desumanos. O som de carne sendo rasgada e mastigada ali perto. E então, o silêncio retornou ao chiqueiro. Um silêncio ensopado de sangue que nos dizia que o ataque não era mais uma ameaça, mas uma promessa que estava sendo cumprida a poucos passos da nossa porta. Eu queria correr, me esconder debaixo da rede, mas minhas pernas eram de pedra. Minha mãe apertou minha mão com uma força que eu não sabia que ela tinha e sussurrou só o nome de Deus. O bicho parou de respirar fundo no buraco. Percebemos o movimento. A cabeça peluda se afastou devagar do pedaço de madeira. Não para ir embora, para tomar distância. Ela estava pegando o embalo. Meu pai finalmente se moveu. Ele pegou o facão que ficava pendurado perto do fogão, um facão cego, mais usado para cortar lenha do que para briga, e se colocou na frente da gente. O olho dele estava arregalado, mas havia um brilho de desespero e raiva. Ele não ia fugir. Ele olhou para nós e disse com a voz raspada pela secura: "Se acontecer o pior, corram para o mato. Não olhem para trás." Ele não terminou a frase. O som veio como um trovão caindo dentro da nossa sala. Não foi um bater, foi a massa pesada, muscular e putrefata, chocando-se contra a parede de taipa. A parede tremeu, não aguentou. Taipa é barro seco, palha e um pouco de esterco. É feita para segurar o vento, não a vingança. No primeiro impacto, a madeira estrutural gemeu um grito de morte e a taipa explodiu em uma nuvem de poeira seca que nos cegou e encheu nossos pulmões com o sabor de terra velha. O cheiro da criatura multiplicou por 100. Era como ter a cabeça enfiada dentro de um bucho podre. E no meio daquela poeira, naquele buraco agora gigantesco, vimos a forma inteira. Não um cachorro grande, mas um homem deformado, coberto por pelos grossos e duros, com as articulações viradas para o lado errado. A boca era longa, um focinho molhado, cheio de dentes que pareciam cacos de vidro quebrados. Ele era alto, muito mais alto que meu pai. E ele estava rastejando para dentro. O primeiro movimento dele foi mirar o facão de meu pai. A pata não era uma mão, era uma pata enorme, com unhas pretas e recurvas. Desferiu um tapa horizontal, rápido demais, certeiro demais. O facão voou da mão de Zé Raimundo e se enterrou na parede oposta, vibrando. Meu pai soltou um gemido de dor e medo. Ele estava desarmado. A criatura não hesitou. Ela se levantou totalmente dentro da nossa casa, ocupando todo o espaço e projetando uma sombra imensa que parecia engolir a luz da lamparina. Ela não estava interessada em nós, crianças. Ela veio pelo acerto de contas. Ela veio buscar meu pai. Ela deu um passo lento, mas brutalmente eficiente, e com o focinho úmido cheirou o ar, confirmando o alvo. Meu pai tentou recuar para perto do quarto, mas já era tarde. A garra veio rápida, pegando o ombro de Zé Raimundo, e o som foi inconfundível. Não era a roupa rasgando, era osso estalando e carne cedendo sob a pressão. O grito de meu pai foi a coisa mais desesperadora que já ouvi na vida. Um grito curto, estrangulado, antes da criatura o puxar para perto com uma força que desafiava a natureza. A vingança de Chico Manco tinha agarrado seu prêmio, e as gotas de sangue já começavam a pintar o chão de terra batida da nossa sala. Eu só via o vermelho escuro contra a palha seca e a figura massiva do bicho sobre o meu pai.
O silêncio do sertão era uma coisa que metia medo de dia. Imagine de noite. Não era um silêncio vazio, era um silêncio carregado. O ar grosso, pesado de poeira e de pressa. Meu peito parecia um pilão socando caroços de medo. E eu estava ali, enfiado debaixo do telhado podre do curral abandonado. O cheiro de bosta seca misturado com o suor fio que escorria pelas minhas costas feito seiva de Jurema. Eu agarrava a faca cega que tinha pegado na cozinha e sabia que ela não ia servir de nada. Era mais para enganar o bucho. A lamparina na janela da casa mais próxima, a de Dona Sofia, tremia como se o vento já tivesse começado a soprar. Mas não tinha vento. Era só a tremedeira do medo geral que fazia a chama dançar. Eu sou Ronald Golias. E nessa noite eu vi o inferno pisar na nossa terra. Eu tinha visto a lua nascer com aquele brilho pavoroso, vermelho de sangue velho, e sabia que o bicho vinha. O que chegou não foi um bicho. Foi um desmantelamento de tudo que era certo. Começou com o cheiro, um bafo quente que subiu do chão. Não de carne queimada, mas de carne podre misturada com ferro enferrujado e terra molhada. Era um odor que grudava na garganta, que fazia a gente querer vomitar até as tripas. E aí o som não veio de longe. Veio da escuridão logo ali, a 10 braças da onde eu estava. Parecia um homem se afogando em lodo, um peso morto se arrastando e se reformando. Ouvi ossos estalando, não quebrando, mas girando, se acomodando em lugares errados. E então o silêncio parou. O ruído era contínuo. Era molhado. Quando a criatura finalmente se moveu para a luz fraca da lua, eu apertei os olhos e rezei para que meu coração parasse logo ali, para que eu morresse sem ver o resto. Mas o medo é egoísta. Ele te prende para você ser testemunha da sua própria ruína. Aquilo não era um lobo e não era um homem. Era o ódio grosso empilhado, coberto de pelo ralo e sujo. A pele era uma colcha de retalhos, parte cinza pálida como carne de defunto, parte coberta por uma pelagem preta, viscosa que parecia suar. Os braços eram compridos demais, quase arrastando no chão, terminando em mãos que eram pás, cheias de unhas grossas e amarelas. Mas o pior eram as pernas, dobradas ao contrário, dando à criatura um andar cambaleante, pesado, como uma carreta carregada de pedra. A altura, meu Deus, era o dobro de um homem. A cabeça era a desgraça final. O focinho era curto, achatado, quase como um porco. Mas os dentes eram longos, pontudos, brancos contra o catarro escuro que escorria da boca aberta. E os olhos não eram olhos de animal. Eram amarelos, incandescentes na escuridão, e tinham uma inteligência cruel, uma fome que não era só por carne, mas por alma. Eu juro que vi dor naqueles olhos, misturada com o prazer da matança. Ele parou, a respiração saindo em roncos profundos, cheirando o ar. Ele estava caçando, e o azar foi da Dona Sofia. A casa dela era feita de taipa, barro misturado com gravetos, pintada de cal que a chuva já tinha levado há tempos. A criatura não parou na porta. Não precisou. Ela correu. Correu com a velocidade que uma coisa daquele tamanho não deveria ter. Uma rajada de fúria pesada. O impacto foi o som mais seco e brutal que eu já ouvi. Não foi um estrondo. Foi o craque da madeira sendo arrancada das paredes e o puff do barro se esfarelando. A parede lateral de casa de Dona Sofia se abriu como um melão podre. Poeira subiu em nuvem e eu senti o cheiro de sangue quente instantaneamente, misturado com o cheiro de óleo queimado da lamparina que deve ter caído no chão. Os gritos de Sofia vieram logo em seguida. Gritos curtos, agudos, de quem não entende o que está acontecendo. Ela não teve tempo de rezar, nem de pedir perdão pelos pecados. Eu fechei a boca com a mão, mordendo a palma até sentir o gosto salgado do meu próprio sangue. Eu não podia tossir, não podia respirar alto. Eu era uma sombra e tinha que ficar assim. Eu não vi tudo, graças a Deus, mas ouvi.
Ouvi o barulho de carne sendo rasgada com força, não mastigada, mas arrancada. O som de costelas quebrando era como alguém pisando em lenha seca. E aquele som de sorver, de lamber, um som nojento, guloso. Não durou mais que 1 minuto. O som do choro parou. Ficou só o som do bicho trabalhando. Quando o lobisomem, o tinhoso, o que quer que fosse aquilo, saiu de dentro do buraco da casa, ele estava diferente. Estava lambuzado. O pelo ralo agora brilhava com uma graxa vermelha e escura. Ele segurava algo. Não era o corpo inteiro de Sofia, mas uma parte grande, algo que parecia o torso, pendurado pela boca. Ele estava mastigando enquanto se afastava. O som era de cartilagem moendo sobre uma pressão absurda. Ele não olhou para o meu lado. Estava saciado, ou pelo menos começando a ficar. Ele caminhou, arrastando o que sobrava da velha, rumo à escuridão do matacal que beirava o rio seco. A trilha que ele deixou no chão batido não era só de pegadas, era uma linha grossa de sangue que pingava sem parar. Eu fiquei ali. O pó da casa de Sofia ainda estava no ar. O cheiro de morte era tão forte que parecia que eu ia sufocar. Eu soltei a faca e ela caiu na terra com um barulho pequeno e insignificante. Quando tive coragem de me mexer, minhas pernas não me obedeciam. Eu estava encharcado, tremendo e o pior de tudo, eu estava vivo. E tinha que viver com a imagem daqueles olhos amarelos e com o som de osso quebrando. O massacre tinha acabado. A escuridão engoliu o monstro e os restos da nossa vizinha. E no sertão, naquela noite, o silêncio que voltou não era mais o silêncio carregado de medo. Era um silêncio pesado, de luto e de terror. Um silêncio que parecia gritar que aquilo ia voltar e que ninguém, nem Deus, podia fazer nada para impedir. Eu era Ronald Golias e, naquele momento, eu era o único homem acordado no inferno. Eu não sei quanto tempo se passou. Dias, talvez. Era tudo uma borra escura, pesada, como se o corpo tivesse sido moído e depois colado de volta com cuspe e terra molhada. Eu sou Ronald Golias, e naquele cubículo escuro, suado, cheirando a alho queimado e urina, a única certeza que eu tinha era que eu não deveria estar vivo. Eu acordei com o calor grudado na pele, o cheiro de mofo da palha do colchão e um zumbido insistente. Não era na cabeça, não. Era um formigar dolorido que vinha do flanco, onde o bicho tinha me rasgado. O bicho. Meu Deus do céu, o bicho. Aquele nome que a gente não diz em voz alta no sertão para não chamar a atenção dele. Aquela coisa que andava sobre 2 pernas e uivava para a lua minguante como se o céu fosse um pedaço de carne que ele queria mastigar. Abri os olhos devagar. A luz que entrava pela fresta da porta de Cambito era amarela, fraca, típica do meio-dia sufocante. Eu estava na casinha dos fundos da tia Zefa, um barraco de taipa rachada que ficava longe da estrada principal, ideal para guardar defuntos ou doentes que a gente não queria que a vizinhança visse. As paredes eram cobertas de poeira fina e tinha um crucifixo de madeira escura pendurado acima da minha cabeça, com um terço velho enrolado nele. Tentei mover o braço esquerdo e um grito seco, rouco, escapou da minha garganta. Estava tudo enfaixado com trapos grossos, sujos, que exalavam um fedor amargo de pinhão roxo macerado. Tia Zefa, coitada, só tinha as rezas fortes e a sabedoria das ervas amargas para me manter na terra. Mas nem a reza dela conseguiria cobrir o buraco que eu sentia no corpo. Onde a criatura tinha cravado as presas e as unhas, a dor não era mais aguda, era um peso, como chumbo derretido sob a pele. Passei a mão trêmula sobre as faixas no meu lado direito. Parecia que havia um nó de ossos e músculos reconstruídos de maneira errada. Foi aí que ouvi o tilintar familiar da bacia de ferro no terreiro. Tia Zefa se aproximou, o cheiro forte de fumo de corda e cinza entrando na sala antes dela. Ela era miúda, seca como uma árvore morta, mas tinha uma força nos olhos que assustava. Você acordou, Ronald. Pensei que o diabo tinha te levado de vez, ela disse, a voz baixa, como quem tem medo de ser ouvida pelas paredes. Eu tentei perguntar, onde?
O que aconteceu? Mas só saiu um som de chiado. Zefa se ajoelhou ao lado do colchão e molhou meus lábios com um copo de água açucarada. Você dormiu por 4 dias e 4 noites. 4 dias de febre, de urros. Achamos que você ia virar espuma, virar pó, mas as rezas pegaram. E você é duro na queda. Ela começou a desenrolar as bandagens com cuidado doloroso. O ar fresco da sala atingiu a ferida e eu quase desmaiei novamente. Era carne viva, costurada de maneira porca com lina de barbante, a única coisa que tia Zefa tinha para juntar o que havia sobrado de mim. Onde a pele havia cedido, agora havia um relevo escuro, fibroso, mas o mais estranho era a marca. No meu ombro, bem na junção com o peito, havia um círculo quase perfeito de cicatriz, mais grossa e mais feia que o resto da laceração. Não era só um ferimento de garra. Parecia que o bicho tinha mordido e segurado, como quem crava um ferro quente para marcar gado. Tia Zefa passou o dedo enrugado sobre a cicatriz circular. Ela fez o sinal da cruz. Essa marca não sai, Ronald. Eu joguei todos os banhos, usei alho e sal, mas o veneno dessa besta é diferente. Tem maldição aqui. Ele te marcou. Ele quis que você ficasse vivo para lembrar do cheiro, para lembrar do pavor que ele causa. Eu olhei para aquele pedaço de carne crua em meu corpo. Não era só uma ferida de caça. Era uma assinatura, uma promessa de retorno. O bicho, seja lá o que fosse, não havia me matado por desleixo. Ele havia me poupado por propósito. E, de repente, a dor que parecia morte se transformou em algo frio, metálico, dentro do meu peito. Não era mais a dor da vítima, era a dor do ódio. O medo tinha sumido nos 4 dias de escuridão. O medo tinha sido substituído por uma sede, uma fome que queimava mais que a febre. Eu olhei para tia Zefa. Ela rezava baixinho, implorando pela minha alma. Quem? Eu consegui sussurrar. A morte, meu filho, ou coisa pior. Eu fechei os olhos. A imagem do bicho, aquela massa peluda e faminta, estava gravada na retina, junto com o cheiro de tripas e lama. Se ele me marcou para que eu o temesse, ele falhou. Ele me marcou para que eu o caçasse. Ele me deu a sobrevivência como um castigo, mas eu aceitaria o castigo como minha missão. O mundo fora daquele barraco já não me pertencia. O lobisomem, ou a mula sem cabeça, ou a peste que fosse, tinha levado a paz, a fazenda, a carne do meu pai. Em troca, ele me deu esta cicatriz. Eu não vou descansar, tia Zefa, eu disse, minha voz saindo com a força surpreendente de quem acabou de fazer um juramento de sangue. Eu não vou descansar até que eu tire o couro dele e pendure na cerca para secar no sol. Ela me olhou, assustada. Ela sabia que a maldição não estava mais no bicho, estava em mim. A sobrevivência era o treinamento, a marca era a lição. Eu passaria o resto dos meus dias, que seriam poucos, estudando o que me rasgou. Eu beberia o veneno, vestiria o medo dos outros e aprenderia a caminhar nas sombras como ele. A partir daquele dia, o barulho dos ossos estalando não era mais de dor, era de renascimento. E o lobisomem, se ele tivesse alma, devia começar a rezar, porque Ronald Golias estava voltando, e ele não vinha para plantar milho, vinha para espalhar o terror. A vingança seria meu ofício, e a noite, minha nova casa. Eu sou Ronald Golias, e se você busca saber sobre a noite em que a miséria finalmente encontrou seu fim, sente-se no toco e reze, porque o que eu vi naquela clareira, debaixo da lua cheia, não foi só a morte de uma besta, foi o fim de uma parte de mim, o pedaço que ainda acreditava que Deus olhava para o nosso eito. Tinham-se passado anos desde a primeira vez que senti o cheiro de enxofre e sangue coalhado no ar, anos de noites mal dormidas, de ver gado dilacerado no curral e o pior de tudo, de recolher os restos de vizinhos que não tiveram a sorte de só perder o gado. O bicho tinha crescido,
Ou talvez fosse o meu medo que tinha diminuído, me dando uma visão mais clara da sua real judiação. Ele não era mais a lenda sussurrada, era uma praga com pelos e presas, movido por uma fome que nunca saciava. Eu não era mais o homem que tremia atrás da porta de taipa. Eu era o caçador. Meu corpo estava seco como um mato, meu rosto rachado pelo sol, mas por dentro eu tinha a dureza fria do ferro. Eu tinha estudado a criatura. Sabia que ela preferia a escuridão do capinzal, perto do rio seco, onde a terra argilosa guardava o calor da desgraça. Sabia que o seu chamado não era um uivo de lobo comum, mas um berro rouco, parecido com o gemido de um homem quebrando os ossos do próprio peito. A preparação levou 3 luas novas. Não se caça uma maldição com espingarda de chumbo. Eu derreti o crucifixo de prata que minha mãe tinha me dado, o único bem que me restava, e mais 3 patacas antigas, aquelas com o rei desenhado. O calor da forja era sufocante, e o cheiro da prata derretida me dava dor de cabeça, um presságio de morte. Eu modelei os 2 projéteis, esfriando-os na água benta que o padre Elias tinha me arranjado, antes de fugir da paróquia. As balas eram imperfeitas, pesadas, com marcas de bolha, mas carregavam a força do metal puro e a reza de anos de medo. A arma era uma velha 12 de ferrolho, pesada no ombro, mas firme na mão. Eu a carreguei com pólvora reforçada, socando o feltro até que o cano parecesse querer explodir. Uma bala de prata na câmara, a segunda de reserva no bolso. A armadilha eu montei numa pequena encruzilhada, onde 3 pés de mandacaros secos marcavam um lugar. Eu não podia matá-lo na corrida. Eu precisava de um alvo parado. O isco era o corpo de um bode preto, que tinha morrido de peste no dia anterior, mas que eu tinha esventrado e amarrado, expondo as tripas frescas, o cheiro de ferro e miúdos no ar parado da noite. Desenhei um círculo de sal grosso, misturado com cinzas e alho socado, rezando um credo ao contrário, só para ter certeza de que o poder vinha de algum lugar, fosse ele santo ou profano. Eu me escondi atrás de uma moita de pinhão manso, a uns 10 metros do pod, meu corpo colado na terra fria, o cheiro de poeira e suor nos meus narizes. A lamparina queimei para manter longe os mosquitos, mas não a acendi. Eu dependia da luz da lua, essa traidora. O silêncio do sertão, quando a noite engole o som, é um monstro à parte. Não há vento, não há cigarras, só o zumbido do seu próprio sangue nas têmporas. O tempo se esticou como couro molhado. Eu comecei a duvidar, a pensar que ele tinha percebido a arapuca, que ele estava me vendo de algum telhado distante. Foi quando o ar mudou. Não foi um som que o anunciou primeiro, mas um cheiro sujo, metálico, de esgoto e carne putrefata, misturado com o pelo úmido de um cachorro doente. Minhas narinas arderam. E então, o som, não o berro, ainda não, era o ruído de galhos secos quebrando sobre um peso anormal, o som de algo grande, pesado e desengonçado se arrastando pelo capinzal. O som parou. O silêncio voltou, mais denso, mais agoniante. Eu segurei a respiração, a coronha da espingarda fria contra o meu rosto suado, meus olhos fixos no círculo de sal. E de repente, ele estava lá. Não saiu das sombras, ele surgiu. Uma massa escura, mais alta que um homem em pé, coberta por um pelo áspero, marrom e preto, que parecia mofado. Ele estava curvado sobre as pernas traseiras, longas e musculosas como as de um cavalo, mas com os joelhos dobrados ao contrário. Aquela anatomia errada que sempre me deu náuseas. A cabeça, de cachorro grande, mas com a testa alta e quase humana, estava baixa. Seus olhos, 2 pedaços de carvão em brasa, esquadrinhavam o bode. Ele respirava pesado, um som cavernoso que parecia rasgar o peito. Eu podia ver os tendões tensos no seu pescoço, o sangue seco grudado na pelagem, os fragmentos de osso que ele cuspiu da última refeição. Ele era a fome personificada. Eu esperei. Ele tinha que entrar no círculo. A maldição precisava ser confrontada no campo de força. A criatura deu um passo hesitante, a pata enorme tocando a linha de sal. Ele sentiu,
Deu um grunhido baixo, como se tivesse pisado em brasa, mas o cheiro da carne fresca do bode era mais forte que o instinto de autopreservação. Ele cambaleou, as costas arqueadas, e entrou completamente no perímetro. Foi o meu momento. Eu não hesitei, não rezei, apenas respirei fundo, mirei no meio do peito cabeludo, onde o coração deveria estar, e puxei o gatilho. O estampido da 12 foi brutal na quietude da noite. Foi como se a própria terra tivesse rachado, um clarão de fogo e enxofre. A bala de prata encontrou o alvo. O rugido que veio da criatura não era animal nem humano. Era o grito de um tormento que durava séculos, de uma alma sendo desfiada. Ele foi lançado para trás, voando sobre o corpo do bode e atingiu o chão com um baque úmido e ensurdecedor. Não morreu. Ele se contorcia. Ele soltava borbotões de um líquido preto, fumaça saindo do ferimento aberto, um cheiro insuportável de carne queimada e ferro. A dor era tão grande que ele batia as patas no chão, estalando os próprios ossos. Eu vi, na luz da lua, o buraco no seu peito, e a prata estava fazendo o seu trabalho, corroendo a carne, desfazendo a maldição. Mas a besta tinha força. Em um surto de agonia, ele se levantou, cambaleante, ignorando a ferida fumegante, e se virou na minha direção. Ele me viu. Seus olhos vermelhos se fixaram em mim. Roland Golias, o homem magro e cinzento escondido na moita. Seu rugido agora era puro ódio, e ele avançou, não correndo, mas dando saltos desiguais, como uma máquina quebrada. Eu joguei a 12 fora, não havia tempo para recarregar. A distância era muito curta, o bicho estava em cima de mim. Peguei o facão, o único que sobrou do meu avô, e o segurei com as 2 mãos. O peso bruto da besta me atingiu antes que eu pudesse reagir completamente. Eu senti o hálito quente e podre, o peso da sua carne e o cheiro acre do seu sangue. Caímos no chão, eu por baixo. Ele tentou morder, mas eu enfiei o braço esquerdo na sua garganta para evitar a mordida fatal, sentindo os caninos rasgando a minha carne, a dor excruciante. Com o braço direito, impulsionado pela fúria de todos os que ele levou, enfiei o facão, reto e fundo, no lado da sua costela, onde o metal encontraria os órgãos internos. Eu sentia a resistência da cartilagem e depois a faca deslizando. O berro final da criatura não foi de dor física. Foi um lamento de libertação. O peso sumiu de cima de mim de uma vez. Eu rolei para o lado, cuspindo terra e sangue. Olhei para o que restava da maldição. O pelo escuro começou a se desfazer, a carne a murchar, o corpo encolheu, o focinho se retraiu. Onde antes havia um monstro peludo, agora havia um corpo nu, ossudo, horrivelmente magro, com o buraco no peito e o facão cravado na lateral. Era Zé Guedes, o pobre coitado que sumiu há 3 anos, o olhar ainda vidrado de terror, mas com uma paz doentia no rosto cadavérico. Eu me arrastei para longe, sem conseguir parar de tremer, sentindo o sangue quente escorrendo do meu braço dilacerado. Olhei para o céu, para aquela lua maldita, agora livre do seu servo. O silêncio da noite voltou, mas desta vez era um silêncio vazio, pesado, o som da própria miséria que a gente nunca consegue matar. Eu tinha acabado com o bicho, mas não com a maldição. A desgraça continua aqui, esperando o próximo homem cansado para vesti-la. Fiquei ali até o sol nascer, Ronald Golias, deitado no chão, o braço sangrando, olhando para o corpo de um homem que virou lobo e entendendo que o inferno não está debaixo da terra, está na carne que a gente carrega. Eu sou Ronald Golias, e se vocês estão me escutando agora, depois de tudo que contei, é porque a noite está fria aí também. Aqui tá um breu de dadó, só essa lamparina mijada de querosene fazendo sombra de monstro na parede de taipa. Eu apaguei o gravador faz uns minutos, mas o ranço da história ainda tá na minha boca, parecendo o gosto de ferro velho. É assim que a vida da gente fica quando você passa anos a fio caçando coisa que não é para ser caçada. Ela azeda, ela fica com um cheiro de sangue que não sai. Eu tô velho. Meus ossos rangem mais que a cerca de arame farpado quando o vento do cerrado bate. Eu me olho no reflexo da vidraça da janela, se é que vocês podem chamar aquilo de reflexo, e vejo só um caboclo seco, mirrado, com a pele curtida que nem couro de jumento.
As rugas são mapas de onde eu andei, cada uma marcando uma noite sem dormir, esperando o uivo que ia rasgar a paz fingida do interior. Eu nunca tive mulher, vocês sabem. Quem é que ia querer um sujeito que passa a maior parte do tempo na beira do mato, com cheiro de pólvora e coisa morta que gruda na alma? As poucas vezes que tentei sentar numa mesa de família, ouvi o sussurro. É o Golias, o que anda com os mortos. É o que viu o que não devia ver. Não tem lugar para mim na beira da fogueira deles. Meu lugar é aqui, sozinho, no escuro, ouvindo o mato. Eu tô sentado faz tempo, com a madeira da mesa machucando o meu cotovelo. A casa é pequena, pobre, tem o cheiro forte de terra úmida e o mofo que insiste em comer o reboco, mesmo na seca. Eu olho a espingarda ali no canto, a coronha já gasta de tanto suor, e penso que ela foi a única companheira fiel. Ela não perguntava nada, só pedia que eu a alimentasse com chumbo grosso e prata. E eu alimentava. Eu alimentava a caça e alimentava a própria noite. Vocês que me escutam, vocês pensam que é só a emoção do medo, né? Que é só a adrenalina de ouvir o conto. Mas a verdade é que o medo, com o tempo, vira peso. Ele vira solidão que esmaga o peito na hora que a lamparina apaga. Eu passei a vida inteira tentando entender por que esses demônios, essas coisas, têm tanta fome de nós. Porque o bicho do lobisomem tem que virar só para comer a carne do vizinho, para estraçalhar as tripas do gado. Eu nunca achei a resposta na Bíblia, nem nas rezas das velhas. A resposta está no escuro. É só fome pura, sem razão. Vocês lembram do final da história que eu contei? Daquele uivo que não parava, daquele cheiro de cachoeira misturada com bosta e sangue. A gente nunca mata tudo, sabe? Você mata um lobisomem, mas o mal não é só um bicho. O mal é o tempo, é a herança, é o veneno que fica na terra, esperando o próximo caboclo fraco, o próximo desafortunado, para botar o pé no caminho errado. Eu matei dezenas, sim. Deixei um rastro de ossadas sobre a lua, mas eu não ganhei. Eu só adiei a próxima vez. E é isso que me persegue, vocês estão entendendo? Essa certeza de que quando eu fechar os olhos para sempre, a criatura ainda vai estar lá. Ela vai farejar o meu corpo frio e ela vai uivar de satisfação, porque a única coisa que a mantinha ocupada sumiu. Eu pego o copo de água, mas a água daqui tem gosto de ferro. É a seca que entra na gente, que resseca a memória e a esperança. Eu sinto a minha garganta apertada, não de choro, porque quem caça não chora, mas de exaustão. Exaustão de ter que manter o olho aberto quando todo mundo está dormindo, de ter que cheirar o vento para saber se o cheiro de ser humano é de gente ou de carniça recém-cortada. Eu vivo por esses relatos agora. É o único jeito que eu encontrei de passar adiante o que eu aprendi, sem que vocês tenham que pagar o preço que eu paguei. É o meu testamento, feito de furos de bala e histórias sussurradas para dentro da máquina. Eu sei que tem gente que não acredita, que diz que sou mentiroso, que a cachaça secou meu cérebro. Deixa eles. Eles dormem tranquilos, e é para isso que eu vivo. Para que eles durmam. Mas vocês, que vieram comigo até o fim desse caminho sujo de lama e terror, vocês sabem que a verdade é mais feia do que a ficção. Vocês sentiram o frio, o cheiro, ouviram o estalo dos ossos na escuridão. Vocês agora carregam um pedaço do meu fardo, e isso me conforta. A solidão é menos pesada quando a gente sabe que tem outros ouvindo o uivo na distância. Eu vou apagar a lamparina agora. O silêncio da noite vai cair de novo e eu tenho que descansar, porque amanhã o sol vai nascer amarelo e opressor e a caçada nunca tem fim, mesmo que o meu tempo esteja minguando. Se você teve coragem de ouvir até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal O Caçador de Lobisomem para não perder o próximo relato. Eu não sei quando será, mas enquanto houver lua cheia e chumbo no cano, eu volto. Fiquem com Deus e durmam com os 2 olhos bem abertos.